Olá, espero que se encontrem bem. O meu nome é Pedro Silva e, porque há letras que estão sempre em dia, porque continuam a falar de nós e a falar para nós, apresento-lhes o Letras em Dia, novo projeto de português da Porta Editora para o 11º ano, do qual sou coautor com a Elsa Cardoso e com a Susana Ribeiro Nunes. Antes de mais, apresento-vos todos os componentes que abordarei de seguida em formato digital, através de diversos suportes, online, offline e para download. E mostro, muito rapidamente, a captura de ecrã com uma navegação rápida pelas páginas, clicando em alguns dos recursos onde pode ver-se a forma de aceder a diversos materiais do projeto. O projeto Letras em Dia nasceu da vontade de acompanhar professores e alunos na intemporalidade da literatura portuguesa, promovendo, a partir dos textos de educação literária, a abordagem dos restantes domínios: leitura, escrita, oralidade e gramática, de acordo com as aprendizagens essenciais, como é óbvio, e no desenvolvimento do perfil de competências definido no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Continuamos a pensar num manual ainda mais autossuficiente. Isto é uma forma de responder às necessidades dos alunos, às suas aprendizagens, não é verdade? E, simultaneamente, e como é natural, às dos professores. Eis os componentes do projeto Letras em Dia, 11º ano. O manual, constituinte principal, o caderno do aluno, que é muito mais que um caderno de atividades, como veremos, o dossiê do professor em versão revista e aumentada, o kit de aprendizagem em dia, exclusivo do professor, com sugestões de atividades para treino de todas as aprendizagens essenciais. Repito, de todas as aprendizagens essenciais, e que ficará disponível integralmente no manual digital em formato editável. O caderno Outras Letras, a Abóbada, obra apresentada em opção Amor de Perdição, e, claro, o manual digital, onde se disponibilizam todos estes constituintes em formato digital. Estamos perante um projeto que promove o tratamento consistente de todos os domínios: educação literária, leitura, escrita e gramática. E será exatamente este aspecto que vou demonstrar. Começando pelo domínio da educação literária, que determina a estrutura do manual. A sequência inicial é dedicada a um momento diagnóstico e ao projeto de leitura. Na sequência 1 é abordado o Sermão de Santo António, de Padre António Vieira, com o tratamento dos capítulos 1 e 5 na íntegra e de excertos dos restantes. Segue-se Frei Luís de Sousa, de Almeida Garrett, obra apresentada integralmente. A sequência 3 é dedicada a Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, com a abordagem dos capítulos previstos pelas aprendizagens essenciais. A Os Maias é dedicada à sequência 4, num tratamento efetuado através da transcrição de excertos dos capítulos mais relevantes e da abordagem dos restantes, com uma rubrica própria para tratamento integral da obra. A rubrica Entre Textos. Segue-se Antero de Quental com sonetos completos e, na última sequência, Cesário Verde, Cânticos do Realismo com o sentimento de um ocidental. Termina o manual com o bloco de gramática em dia, que inclui informação completa e rigorosa e exercícios, quer para os conteúdos de gramática novos e em retoma, quer para os géneros textuais não literários. Importa, porém, regressarmos à sequência 3 para podermos falar do caderno Outras Letras, a Abóbada, obra de Alexandre Herculano, apresentada nas aprendizagens essenciais como uma das opções de trabalho. A obra está integralmente transcrita neste material, acompanhada de um tratamento equivalente ao das restantes sequências, com todos os seus momentos, podendo ser abordada em alternativa ao Amor de Perdição, que se encontra no manual. Estará também disponível no manual digital. Com uma estrutura clara e regular, orientadora do trabalho das aulas e no trabalho dos alunos, todas as sequências apresentam os momentos contextualizar, conhecer, lembrar o essencial, preparar os testes e a secção final, Letras em Dia. Toda a organização foi pensada em função do aluno e é parte desse foco, o do apoio ao aluno, que constitui a grande linha orientadora do projeto. Por isso, agora, no 11º ano, decidimos incluir uma novidade. A caixa Como Responder nos questionários, para auxiliar os alunos na compreensão de diferentes verbos de instrução e explicar-lhes como responder às perguntas que lhes vão surgindo. Podemos verificar que, integrada num questionário relativo ao Sermão de Santo António,
Para a questão 2, surge a orientação como responder, centrada na explicitação do sentido do verbo de instrução e do conteúdo da pergunta. Bem, agora, fazendo um parênteses nesta página, seria quase um pecado não referir o exercício de escrita para relacionar o tema musical antes dela dizer que sim, de Bárbara Tinoco, com o Amor de Perdição. Bom, mas voltemos ao como responder. Num questionário sobre a obra, em que solicita a explicitação de 2 funções do diálogo, surge a caixa como responder, orientando o aluno na elaboração da resposta. Este como responder corresponderá a um excelente auxílio para os alunos, não acham? Um outro apoio que já existia no 10º ano e que este ano reforçamos, o questionário resolvido. Além de termos incluído também alguns como responder, acrescentámos-lhe outra potencialidade. Tornamos o questionário resolvido num questionário interativo, a partir do manual digital, com orientação para todas as perguntas. Vamos experimentar. Precisas de responder a um questionário de análise textual e não sabes por onde começar? Vamos mostrar-te como fazê-lo. Vamos agora analisar a primeira questão. O soneto inicia-se e termina com a expressão do estado de espírito do sujeito poético. Justifica esse estado emocional, tendo em conta a comparação desenvolvida nos versos 2 a 8. Como responder a esta pergunta? Para saberes como estruturar a tua resposta, o primeiro passo é identificares o verbo de instrução. Seleciona o verbo de instrução do enunciado. Certo. O verbo de instrução é justifica. Por isso, será essencial incluires argumentos e citações que fundamentam a tua resposta. Prático, dinâmico e funcional, não acham? Outro apoio importante para os alunos que mantemos encontra-se na parte de lembrar o essencial. Momentos de retoma e de revisão no final das sequências, com os podcasts dos quadros síntese, das sínteses informativas, para a revisão rápida e consistente e eficaz dos tópicos de aprendizagem de educação literária de cada sequência, e junta-se-lhe teste rápido de revisão, passível de ser utilizado também como quiz EV. E para estabelecer relações entre textos e obras estudados, surge a rubrica Em Relação, em todas as sequências. No 10º ano, esta relação era feita entre obras e autores do 10º ano. Agora, relacionam-se obras de 10º e de 11º anos. Através dela, os alunos aprofundam a sua capacidade de relacionar textos e autores. Por exemplo, o Sermão de Santo António e as reflexões do poeta dos Lusíadas, os vícios e os defeitos do ser humano. O Amor de Perdição e a Farsa de Inês Pereira, conflito intergeracional. Frei Luís de Sousa e Crónica de Dom João I, patriotismo e identidade nacional. Ou Cânticos do Realismo e Sonetos Completos, representação do real e perspectiva crítica. Este tipo de abordagem significa continuar a preparar um trabalho que se espera estar consolidado no final do ensino secundário, sendo, como sabemos, recorrentemente solicitado no Exame Nacional. Para tratamento dos maias, obra de leitura integral, temos também uma novidade. Criámos a secção Entre Textos, uma rubrica com atividades de exploração da obra que surge intercalada com excertos textuais apresentados no manual e que permite, assim, uma abordagem de todos os capítulos. Destaca-se ainda o facto de todos estes momentos terem um quiz EV no manual digital para verificação de leitura. E não poderíamos esquecer a rubrica Em Destaque, tão importante no tratamento da educação literária. É um suporte informativo que se mantém para os tópicos de conteúdo de cada obra em estudo, com questionário e disponível em formato podcast no manual digital. Mas a educação literária merece também atenção no caderno do aluno, apresentando glossários para todos os autores e obras, sínteses por capítulos ou atos
das obras em prosa, questionários orientados e testes. Trata-se de um material de grande relevância para apoiar o trabalho autónomo do aluno, não vos parece? Mas o apoio ao aluno no âmbito da educação literária pode ainda ser complementado pelo professor, que dispõe de instrumentos adicionais pertinentes para o assegurar no dossiê do professor. São exemplo disto as fichas em relação de educação literária, Sermão de Santo António e os Maias, ou Frei Luís de Sousa e os Maias. Assim como testes com estrutura de exame e articulação de conteúdos de 10º e 11º anos, de acordo com a tendência do Exame Nacional de avaliar a capacidade de comparar textos. O exemplo que mostramos é o teste da sequência dedicada a Frei Luís de Sousa, em que, na parte B do grupo 1, através de um excerto da crónica de Dom João I, se solicita ao aluno que comprove a validade da expressão português dos verdadeiros para ambos os textos. Como podemos ver, o trabalho com educação literária é muito apoiado para auxiliar o processo de construção das aprendizagens dos alunos. Também o domínio da leitura apresenta um trabalho muito consistente e apoiado para o aluno ao longo do manual e nos restantes componentes do projeto. Vejamos. A primeira vez que surge no manual um dos novos géneros de leitura, neste caso o discurso político de João Miguel Tavares, no dia 10 de junho de 2019, os alunos encontrarão um texto anotado, cujos tópicos orientam não só a evolução da estrutura, como também o desenvolvimento de conteúdo. Texto acompanhado de uma caixa informativa breve, na rubrica em destaque, que remete para o bloco Gramática em Dia, onde o género é explorado com informação, novo texto anotado e ainda exercícios. Ao longo do manual vão surgindo também exercícios de leitura e gramática em formato semelhante ao grupo 2 do Exame Nacional. Apreciações críticas do filme Parasitas e da série Pôr do Sol serão certamente motes atrativos para o trabalho com o género. Existem ainda materiais para trabalhar o domínio da leitura disponíveis no caderno do aluno, no dossiê do professor e no kit Aprendizagens em Dia. Passemos agora ao tratamento da gramática, um domínio no qual sabemos que os nossos alunos precisam de muito apoio. Salientamos, desde já, o facto de serem apresentados conteúdos e os exercícios de modo regular e consistente ao longo do manual, com retoma de conteúdos de ensino básico e do 10º ano, e não podemos esquecer os vídeos interativos à letra, que surgem ao longo do manual com novos esclarecimentos sobre dúvidas habituais de utilização da língua. Havia ou haviam? Querer ou crer? Queria ou queria? Entre muitos outros exemplos, claro. A apresentação dos novos conteúdos do 11º ano surge em páginas diferenciadas na primeira abordagem. As páginas que vemos referem-se a deixis e referência deítica. Estas páginas estruturam-se num primeiro momento para aprender e num segundo momento para praticar, como podem verificar. Remetendo para o bloco Gramática em Dia, onde é reforçada a informação e se apresentam novos exercícios com remissões para o caderno do aluno. Teremos ainda de falar no reforço das caixas azuis, com explicações e distinções de conteúdos que habitualmente suscitam dúvidas. Advérbio conativo ou conjunção coordenativa adversativa? Que conjunção ou pronome relativo? Entre muitos outros, que podem ser depois exercitados de forma mais consistente nas fichas para distinguir do dossiê do professor, disponíveis também em formato editável. Será ainda importante referenciar que, no âmbito da gramática, no dossiê do professor, estão todas as fichas e mais algumas que faziam parte do kit Gramática em Dia, agora em formato editável e de uso facilitado para concentração de materiais num único componente. Foram elaboradas, então, fichas de gramática por conteúdo para textos do manual, de acordo com o modelo do grupo 2 de exame, e por sequência, como é o exemplo que mostramos, relativo à sequência dedicada a Cesário Verde. Como constatamos, o apoio gramatical não falta. Avancemos para a forma como é tratado o domínio da escrita.
Começaria por referenciar o bloco Gramática em Dia, que apresenta textos modelo anotados dos diversos géneros, com exercícios também. Como é óbvio, apresentam-se ao longo do manual diversas atividades de escrita para os diferentes géneros, associados a materiais atrativos, surgindo também em muitas delas a orientação Como Responder, uma ajuda complementar que apoia verdadeiramente o aluno no processo de escrita. Neste exemplo, para a elaboração de uma exposição sobre um tema acerca da importância que a crítica assume no Sermão de Santo António, as orientações são pormenorizadas, como podemos ver, acerca do género, da estrutura, do tema e dos tópicos a abordar. Prático e de grande utilidade, não é verdade? Também num questionário resolvido, este tipo de orientação poderá ser muito importante pela informação que fornece para uma abordagem em trabalho autónomo, por exemplo. E sempre disponível em formato de vídeo interativo, a partir do manual digital. Podemos afirmar que procuramos um trabalho com escrita sempre apoiado para o aluno e para o professor. Neste caso, reforçado com rubricas de avaliação disponíveis no dossiê do professor. Rubricas exaustivas, com descritores pormenorizados, com um número de parâmetros necessário e adequado para que cumpram efetivamente a sua função e o aluno receba feedback completo. Importa dizer ainda que existem também atividades de escrita quer no caderno do aluno, quer no dossiê do professor. O trabalho com oralidade não foi esquecido, muito pelo contrário. Também neste domínio surgem atividades orientadas com a rubrica Como Responder, no sentido do que temos vindo a referir, com o foco no apoio ao aluno. O exemplo que mostramos encontra-se associado à elaboração de uma apreciação crítica sobre um cartoon acerca da igualdade ou desigualdade de género, na sequência dedicada a Amor de Perdição, que propicia a abordagem desta temática na atualidade. E como acontece com o domínio da escrita, também para a oralidade criamos rubricas de avaliação, que se encontram no dossiê do professor, com a mesma qualidade a referidas anteriormente. Além de rubricas de avaliação dos géneros, acrescentamos um material para a avaliação da oralidade informal, material muito importante e tão necessário. A oralidade é um domínio no qual potenciamos a ligação das obras com a atualidade, selecionando criteriosamente vídeos, trailers de filmes, músicas atuais, entre outros materiais, que permitem efetivamente trazer as letras do passado para a atualidade. Vejamos alguns exemplos de como nada surge por acaso. Trailer do filme Tudo pelo Vosso Bem, para relacionar com o assunto do capítulo 4 do Sermão de Santo António. O trailer deste filme, no qual relações humanas assentam na exploração das presas por predadores, permite-nos uma aproximação a este texto, pois desenvolve a ideia de que os seres humanos se aproveitam uns dos outros, se comem uns aos outros. O tema musical Fachada, de Tiago Bettencourt, apresenta o retrato de alguém que partilha com os seres humanos alegoricamente representados pelos peixes no capítulo 5 do Sermão. Há alguns traços de caráter como a ambição, os jogadores, o oportunismo, os pegadores, a hipocrisia, a dissimulação no povo. Fiz de Limão, Miguel Araújo, para relacionar com as alusões a Dom Sebastião na música e na cena 3 do ato 1º de Frei Luís de Sousa. O trailer da comédia Que Mal Fiz Eu a Deus, já que o filme critica de forma humorística a discriminação em função da origem, da religião e da cor da pele, explorando também, comicamente, os valores familiares que são desafiados com as escolhas amorosas das filhas do casal do filme. Assim como Teresa desafia a vontade do pai e as normas e os preconceitos sociais da sua época. Níveis prejudiciais de amor. Da mixórdia de temáticas, na qual Ricardo Araújo Pereira defende que devem evitar-se relações amorosas porque o amor faz muito mal à saúde, comprovando a sua perspectiva a partir de exemplos de vários casais sofredores, entre eles Simão e Teresa, referindo também Mariana. O tema musical Bom Rapaz, dos 4:30, com o Carlão, para relacionar, por aproximação ou contraste, com os personagens dos Maias Pedro da Maia e Carlos da Maia. Neste tema, o sujeito enunciador aproxima-se de Pedro da Maia,
assumindo a sua falta de autonomia e a dependência da mãe, vivendo, como assume metaforicamente, ao colo da mamã. Funcionará bem, com certeza. E poderíamos continuar. Creio que com estes exemplos e muitos outros que poderíamos dar, é bem perceptível que os recursos não são escolhidos ao acaso. Mais do que antecipar o assunto dos textos que vão ser trabalhados, tem como objetivo motivar os alunos na descoberta das ligações possíveis entre as obras e estes recursos, que estimulam o seu espírito crítico e permitem uma relação efetiva entre as obras em estudo e a atualidade. Por falar em atualidade, é fundamental falarmos da secção Letras em Dia, com a qual se concluem todas as sequências. Trata-se de um conjunto de propostas de trabalhos interdisciplinares com novos temas no âmbito da cidadania. É uma das rubricas em que se põem efetivamente as letras em dia, em estreita articulação com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, com recursos e materiais muito diversificados. Também esta secção tem um apoio reforçado no dossiê de professor, com a inclusão de um material com rubricas de avaliação. Vejamos os vários exemplos da secção Letras em Dia. Na relação com Padre António Vieira, na luta contra a exploração e pela dignidade do ser humano em sociedade e em contexto de trabalho, propomos, no final da sequência, uma reflexão sobre os desafios do trabalho do século XXI. Para Frei Luís de Sousa, obra marcada por temas como patriotismo e identidade nacional, propomos a abordagem ao tema das instituições e da participação democrática relacionado com cidadania ativa. Nos Maias, essa de Queiroz critica a sociedade em áreas como a educação, a cultura, a política e até as finanças. Propomos, no final desta sequência, um conjunto de atividades sobre literacia financeira. Para a sequência dedicada a Antero de Cantal, cuja poesia expressa a tensão constante entre as aspirações a um ideal de harmonia e a angústia decorrente da frustração, da impossibilidade de o atingir, propomos a reflexão sobre a temática saúde mental. Cesário Verde representa a cidade de Lisboa e, com um olhar crítico, denunciou contrastes sociais e difíceis condições de vida no espaço urbano. Propomos, portanto, um desafio: como tornar as cidades sustentáveis. E deixamos a sequência 3, dedicada a Amor de Perdição, para o final, pela relevância de um dos temas explorados na obra: o papel da mulher na sociedade e a desigualdade de género. É esta a reflexão que propomos aos alunos. Vejamos agora um pequeno vídeo. Molly, grunnen til at du har fått mindre enn Thomas, det er faktisk fordi du er jente. A atualidade do texto literário claramente colocada perante os olhos dos alunos e, consequentemente, um fator de aproximação inquestionável. Letras sem tempo, atuais, como vimos, sempre em dia. Letras em dia, onde as letras do passado se mostram nas vivências do presente. Obrigado. Fiquem bem.